Mulher, você tem que começar a conversar muito com teu filho mobile. Por que então? Toda hora traz mulher aqui em casa. Só durante a semana já apresentou aqui 8 a 10 mulheres. E ele gosta de aproveitar quando você não está. Só essa semana já me trouxe 10 aqui a 12 mulheres. Boa tarde. Velho. Afinal, você tem razão. Gostou de quê? Tu quem? Da dama. Tá, dama. Só dama. Me tá gostando. Então, Daniel. Você durante a semana já trouxe quantas mulheres aqui? Que tá comigo? Mas tem uma educação. Silêncio! Você não vê 10 mulheres você atrasou aqui em casa. Aqui na minha casa só tem mulher mulata. Ele é meu namorado. Eu na minha casa só tenho mulher mulata. Moça, sai só fora. A moça que você tá fazendo, né? Sai só fora. Assim, teus pais. Não estava te falando desse povo. Ele se fediu. Porque também quando você não ajudou assim.